Salve, salve, mulheres do planeta! Sejam todas bem-vindas. Eu sei que tá toda gente feliz, é final de ano, mas hoje nós vamos falar de um tema que é bastante polêmico e é um tema que tem que ser colocado em cima da mesa, é verdade. Hoje nós vamos falar sobre igualdade de gênero. Ou será que eu podia falar desigualdade de gênero? Bom, esse não é assunto para mim. Esse é assunto para duas psicólogas, porque uma só, se calhar, não ia dar conta desse tema que é tão sério. Eu tenho comigo a nossa queridíssima doutora Letícia Leal e a Bárbara Faria, que está aqui conosco, que também é psicóloga e vai falar aqui sobre esse assunto e outros mais. Sejam bem-vindas, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite, Claudine. É um gosto voltar ao Planeta Mulher. É verdade, Letícia, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que a Letícia passa aqui pelo Planeta Mulher, esse planeta nosso fica muito mais rico, fica muito mais crítico, e eu acho que é algo muito importante da gente colocar em cima da mesa, da gente discutir e da gente refletir verdadeiramente sobre qual é o nosso papel nessa sociedade, não é? Viemos realmente de uma fase quase que negra da nossa sociedade para as mulheres e de repente hoje vem tudo à baila, vem tudo a ser discutido, analisado. Como é que se faz isso nos dias de hoje? Doutora Letícia. Isto é uma pergunta mesmo difícil. Eu penso que este tema nunca sai de moda e ele não está na moda, ele é sempre uma causa de todos nós e de todas nós. E falar de desigualdade, como tu dizias muito bem, ainda incomoda muita gente, porque há muito aquela ideia, as mulheres já conquistaram muito, então porque é que nós estamos a reclamar, não é? Sobre uma coisa que as mulheres não podiam votar, agora votam, não podiam fazer, não é vestir determinadas roupas, agora vestem, mas à medida que o tempo vai passando nós vamos nos apercebendo, e a pandemia trouxe também aqui um olhar, se calhar para questões que estavam camufladas, que nos fez refletir, e nós que trabalhamos com jovens, nós trabalhamos no Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, que se chama Fortis, da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, e que recebe rapazes e raparigas que todos os dias também passam por situações de discriminação e vamos percebendo, e aliás este desafio também veio um bocadinho na necessidade de se falar, pôr na ordem do dia este tema. Até porque quando nós colocamos os jovens a falar sobre estes assuntos, eles têm uma opinião sobre isto. E nós vemos raparigas a pôr em causa, não é, determinadas questões, mas também nós vemos rapazes a ficarem indignados, e isso também é interessante, não só com o facto das mulheres serem mais vítimas, mas por muitas vezes também a violência, o maltrato ou a discriminação contra os homens ainda estar muito camuflada e muito escondida. E então é muito curioso quando tu dás voz, não é, aos jovens sobre estes temas, e o resultado que tu tens, o retorno que tu tens de muitas coisas que ainda são importantes de falar, e que só com a ajuda deles, não é, os jovens são o nosso futuro, e nós precisamos do nosso futuro para desconstruir, não é, muitos estereótipos e muitos preconceitos que ainda existem na nossa sociedade, que somos todos nós. Eu vejo-lhe a Bárbara pensar assim bastante, e eu começo a formular uma infinidade de informações, e vejo que você é muito nova e já trabalha com pessoas novas também, com jovens. Eu acho que seria quase que impensável há 20 anos atrás a gente imaginar uma realidade como essa de hoje. Imagina há 20 anos atrás, pensar em 2022, ainda haverá muita desigualdade de gênero. Eu lembro que eu, adolescente, já mulher, eu pensava, isso tem que evoluir. Como é que você enxerga isso nesses dias nossos? Penso que de uma forma completamente diferente de quase todas as outras pessoas, porque você trabalha em loco, né? Ok. Para mim mete-me confusão isto ainda acontecer, ainda existir. Faz muita confusão e às vezes fico mesmo chateada, fico muito irritada com as pessoas acharem que os homens, por ser homem, um homem tem que ser desleixado, não se preocupa com as limpezas, não consegue cuidar de uma casa, se calhar não vai ter tanta habilidade de cuidar dos seus filhos. E com as mulheres,
terem que ter a preocupação de eu sou eu que tenho que lavar a roupa, tenho que estender a roupa, tenho que dobrar a roupa, tenho que passar a roupa, tenho que arrumar a roupa, tenho que fazer comida, porque o meu marido, quando chegar a casa, tem que ter tudo feito. Ou mesmo as mulheres serem vistas como se não te casares, não és ninguém, porque uma mulher tem que ter um marido, tem que ter filhos, tem um papel muito definido ainda nos dias de hoje. E ainda há muitas coisas que as mulheres não podem fazer. Por causa de muitas outras circunstâncias em que podem... das coisas que lhes podem acontecer. Você acha que a gente pode falar a palavra evoluir? E aqui é quase que um desafio, uma picardia para vocês duas como psicólogas. Ainda essa semana eu estava conversando com umas pessoas e falei, atenção que não eram umas pessoas ignorantes, eram umas pessoas que têm algum tipo de estudo e tudo. E eu falo, eu vou falar sobre igualdade de gênero. E a pessoa me responde com a seguinte questão. Pergunta para as psicólogas a seguinte questão. Antigamente, os homens batiam nas mulheres. Hoje, os homens já não batem, mas daqui a uns dias, são as mulheres que vão estar batendo nos homens. O que vocês podem dizer sobre isso? Primeiro é que é falso, os homens continuam a bater nas mulheres, infelizmente, não é? E continuamos a ter um país, se calhar pode-se dizer que isto é uma coisa boa, a região autónoma dos Açores é das regiões do país que tem mais denúncias de violência doméstica, em que a vítima é a mulher e o agressor é um homem, nas relações heterossexuais. E se formos para as homossexuais, também existe violência entre dois homens ou duas mulheres. E as mulheres também maltratam os homens. Isso é uma falácia, achar que as mulheres não maltratam. Não há aqui inocentes e nem santinhos. De todo, aliás, a própria evolução, e eu acho que o falar sobre estas coisas trouxe à luz, não é que quando tu dizes isto é uma evolução, eu vou usar uma palavra que não existe, que isto é uma desevolução, ou seja, nós parece que estamos... O facto das mulheres terem caminhado e caminharam muito para atingir outros objetivos e outros caminhos e abrirem, não é, horizontes, e quando tu dizias, não é, antigamente, as mulheres de antigamente mudaram as mulheres de hoje, mas as mulheres de hoje ainda pensam muitas vezes como mulheres de antigamente, e a Bárbara estava a dizer isto, são as nossas mães que dizem, tu não fizeste o jantar para o teu marido. Ou vais sair e a tua mulher e o teu marido como é que vai ser? Ou seja, são mães que não são assim de gerações tanto lá para trás. Mas o que é certo é que nós hoje em dia continuamos a ter uma expressão da violência que na parte dos homens, isto tem a ver com a educação, naturalmente, é muito mais física. E infelizmente ou felizmente, a parte física tem um poder muito maior na justiça do que a parte psicológica, porque é a minha palavra contra a palavra da outra pessoa. E porquê que as mulheres agridem ou maltratam de forma psicológica? Porque nós somos, não é, trabalhadas desde sempre, eu às vezes uso a palavra formatado, mas é tão feio porque nós não somos máquinas. Somos formatadas, por assim dizer, para expressarmos aquilo que sentimos, para o bem e para o menos bem. E os homens, infelizmente, e nós, mulheres, temos responsabilidade, eu digo isso muitas vezes, eu sou mãe de um rapaz e eu sinto que tenho uma responsabilidade muito grande em mostrar ao meu filho que uma mulher a sério pode ser o que ela quiser, mas sou eu que tenho que fazer este exemplo de casa. E então, esta ideia de que a violência está pior ou melhor, isto nós não sabemos se é real ou não. O que nós sabemos é que há mais denúncias. As pessoas estão mais informadas e estão mais conscientes. E os jovens, apesar de terem muita informação, continuam desinformados relativamente a estes temas. Porque nós continuamos a receber, e a Bárbara faz acompanhamento psicológico como eu, jovens que estão em relações destrutivas, que estão em namoros. Às vezes a Bárbara diz, e eu fico, ok, tu tens 18 anos, porque é que tu estás com uma pessoa que te diz o que é que tu tens que vestir, ou com quem é que tu deves sair, ou que te diz que tu não podes estar com aquele amigo, ou que te controla através das redes sociais, ou que não quer que tu mandes mensagens a alguém. Como é que uma jovem ou um jovem, porque isto neste caso é para os dois lados, nós continuamos a ter pessoas que estão em relações super tóxicas, no início da vida, sentimental, muitas vezes né? as primeiras relações que têm. Uma coisa é importante a gente referir aqui sobre essa questão da igualdade de gênero. Existem formas de violência. A própria não
igualdade de gênero, e como a gente falou aqui no início, a desigualdade de gênero é uma forma de violência. E existem várias formas de violência, que não é só a violência física e não é só também a psicológica que nós falamos aqui. Eu também recolhi alguns dados que eu adorava que vocês falassem. Em Portugal, as mulheres sofrem mais de ansiedade. Por que será? Tem aqui 2 psicólogas que podem nos ajudar. O número maior de vítimas de exploração sexual. Eu até achava que eram as crianças, mas não, são realmente as mulheres. Mundialmente, nós não estamos falando em Portugal, as mulheres, o desemprego afeta mais de 35% nas mulheres do que nos homens. E as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens também. É um dado mundial em todas as áreas de trabalho. E aqui, nesse estudo que eu faço, mostra até um fenômeno que as mulheres trabalham com cozinha, são chefes, tudo bem. Quando aparece um homem que é um chefe de cozinha, ele passa a ser uma estrela. E a mesma coisa quando é um cabeleireiro. As mulheres são cabeleireiras e esteticistas. Se é um homem, isso torna-se algo incrível. Que fenômeno é esse que nós, enquanto humanos, validamos? Hoje eu decidi apertar vocês, né? Não estás a apertar para lado nenhum, que a gente aguenta-se bem. O que é certo é o seguinte, isto vai tocar naquilo que é o tema da exposição. E ainda bem que tocas nesse assunto, porque nós vamos conseguir também chegar a ele. Nós fomos desafiados, nós temos uma colaboração, o CDJ Fortis, com a Escola Profissional da Praia da Vitória. E nós, esta parceria pressupõe não só o acompanhamento de jovens individualmente, mas também a nossa colaboração em termos de trabalho com turmas, de grupos. E há uma professora, que é a professora Patrícia Reis, que é professora de área de integração, que é uma área transversal aos 3 anos de formação da Escola Profissional, que nos desafiou para falar das questões de igualdade de género com as turmas do primeiro ano, alguma coisa, o que é que a gente poderia fazer, ou se a gente conhecia alguém que pudesse fazer alguma coisa nesta área. E por coincidência, 2 ou 3 semanas depois, nós recebemos um e-mail de um concurso internacional de fotografia sobre igualdade de género, um olhar contemporâneo. Nós recebemos de várias entidades este tipo de informações e recebemos esse e-mail. Foram desafiadas de várias formas, né? E imediatamente fez o clique, ok, então nós temos uma professora que nos está a fazer este convite ou este desafio e está-nos a chegar este outro convite. E o que é que nós pensamos? As turmas de multimédia da Escola Profissional fazem um trabalho incrível na área da fotografia, é uma das áreas e competências de trabalho. Por que não desafiar esta turma a entrar neste concurso? Até porque havia um prémio monetário associado. Então fomos lá, eu e a Bárbara, começamos este projeto, tivemos o apoio também do Alvarim, do nosso colega, e fomos com esta ideia de, ok, vamos lá, apresentar esta proposta. E quando eu falo do Alvarim é importante, porquê? Porque ele, como homem, também tem uma perspectiva diferente diferente e mais enriquecedora, não é? Isto não é uma causa só de mulheres, isso é uma causa de todos e todas. E então, a ideia foi desafiá-los e de um grupo, apenas 5 jovens é que se mostraram disponíveis. Sim. E fizeram um conjunto de fotografias. E por que será que foram só 5 jovens? Vocês têm algumas pistas, Bárbara? É assim, muito pessoalmente, e ainda estou dentro da cabeça deles, não consigo exatamente dizer porque é que alguns não se candidataram. Mas é um concurso, muitas vezes há um medo ali de poder falhar, de não conseguir ganhar. Depois aquilo ia levar algum tempo e era preciso ter ideias. Sim. E uma fotografia acerca de um olhar contemporâneo sobre desigualdade de género ou igualdade de género acaba por ser um tema difícil de demonstrar numa só fotografia. Porque eu também podia participar na categoria acima, eu até gosto de fotografia, e até pensei sobre isso, se poderia participar ou não. Mas todas as ideias que eu pensei pareciam clichês. Sim. E acabei por não participar. Mas você não acha que esses jovens, por serem muito novos, tiveram medo da pressão do grupo? Acha que não foi por aí? Letícia, também pode? Eu penso que tem a ver, o facto de eles estarem no 3º ano e de terem também outros compromissos, isto seria um outro compromisso. E percebemos logo no primeiro dia, o próprio tema
Pois é. Parecia muito apelativo para alguns e o que me surpreendeu mais não foi os rapazes, porque aquilo é uma turma maioritariamente de rapazes. Sim. O que me surpreendeu mais foram as raparigas não terem, algumas não quererem participar. Isso é que me surpreendeu, confesso. Entra aí na história do medo. Mas, por outro lado, tivemos um professor, e o professor Ruben Tavares, ele foi incrível, porque com aqueles que quiseram, ele deu tudo. Ok. E eles conseguiram trabalhar de modo a que houve 2 participantes em termos de fotografia e um participante, ou seja, 2 raparigas e um rapaz, e depois como colaborantes tiveram mais 2 jovens. E foi muito curioso porque aquilo tornou-se um projeto deles, ou seja, deixou de ser um projeto de grupo. Eles fizeram um pacto entre si que se um deles ganhasse uma fotografia em alguma categoria, que o prémio era dividido por todos. Sim. Olha, que engraçado. Já entra aqui um outro Ou seja, tema já é uma que é tão questão importante da quanto. partilha, não é? E deles também, ok, a gente está a trabalhar em equipa e isso também foi importante. Eu acho que ganhou-se também muito Sim. pela magia que se criou ali. O facto de haver pessoas que não participaram diretamente, mas que quiseram participar como modelos, e o facto de haver uma fotografia que foi vencedora. E o trabalho que foi feito... Esse não é um projeto só da Terceira, é um É um projeto... projeto internacional Sim. que tinha fotógrafos de Portugal e de França, e júris de Portugal e de França. Sim. E esta fotografia ganha, em particular, na categoria LGBTQIA+, na categoria Pride. E é curioso, porque não só é a imagem, mas também é a questão do título, que aqui a Bárbara teve um papel muito importante, que foi, eles tinham que ter uma legenda naquela fotografia. A fotografia tinha que ter um tema associado. E surgiram temas interessantíssimos. Aí na parte dos temas fui eu e a doutora Raquel, que fomos lá à turma e tivemos a ajudá-los com os temas e surgiram realmente ideias muito giras. A fotografia que ganhou chama-se A mecânica pode o estar futuro em da toda- mecânica está em todas as mãos. Ok. E surgiram E é uma temas muito- jovem, não é Sim, uma rapariga com as seus suas brincos, argolas. seu eyeliner lá, debaixo de um carro. E a foto tem poder. E é da Terceira. É da Todos. terceira, sim, são todos de cá. Sim. E teve o ganhador daqui, da Terceira? Sim. Esta fotografia É essa fotografia. Foi a a Luana vencedora. Azevedo foi a vencedora, que é uma jovem da escola profissional, e teve o papel também, eu acho que foi, nós conseguimos, não é? Nós podemos mostrar uma escola, não é? Que podemos fazer coisas que não estão previstas, não é, nos currículos escolares, mas que ganhamos qualquer coisa em troca. E todas as fotografias tocam um bocadinho nesta questão da profissão e do papel que as mulheres podem ter, e precisamente aquele exemplo que estavas a dar, temos uma mulher a cortar o cabelo a um homem e nós perguntamos, é cabeleireira ou é barbeira? E foi muito importante, e aí o papel também da escola, nós, fizemos a exposição teve um imenso sucesso, mas nós não quisemos ficar por aqui. Sim. Vamos abrir as nossas portas do CDJ para que as turmas do primeiro ano que iriam trabalhar estes temas possam vir ter connosco e discutir este assunto. E nós conseguimos trazer as 4 turmas e uma turma do segundo ano, cerca de quase 100 alunos, 100 jovens, que em algumas horas, em grupos diferentes, e foi muito curioso porque cada grupo tocou em temas completamente diferentes usando aquelas imagens. Falamos das questões LGBTQIA+, falamos das questões do papel tradicional do homem e da mulher, falamos das questões das profissões. Esta última turma tinha uma jovem que dizia e queria ir para a horticultura E não entrei, porque já Sinto-se tinha as vagas discriminada. todas preenchidas e fui posta, fui eu. Aí já é outro programa, as cotas, se calhar, não é? A própria escola profissional não tem, Pois e é, outras pois é, escolas não sim, têm cotas, e nós continuamos a ter cursos, maioritariamente, em que temos rapazes, por exemplo, eletricidade tem uma menina e o resto são rapazes, e temos, por exemplo, cursos No como da auxiliar de agropecuária. educação, que é só raparigas e um rapaz. E isso é muito, muito simbólico, não é? E a gente discute isso. É engraçado que
essa entrevista de hoje e isso que vocês acabaram de me falar passa a ser tudo muito mais interessante, tudo mais revelador. Por quê? Porque eu conheço a Letícia há anos, se calhar você ainda nem estava na universidade. E isso é muito engraçado. Ela disse que eu tinha nascido. Mas ela quer, não há nada. Não precisa ser tão longe. Não pode ser assim tanto. Mas isso é muito engraçado porque já trabalhamos aqui em outros momentos com a violência doméstica. E a Letícia acaba de me dizer assim, eu não sei se está mais ou se está menos. E o mais importante disso tudo é que num período que nós aqui, nesse ambiente que nós vivemos, não falávamos sobre isso e começamos a falar. Entretanto, agora há pouquíssimo tempo, há menos de um mês, nós fizemos um programa, onde a nossa colega Kátia até estava também, sobre violência contra a mulher, especificamente. E eu tive imenso feedback, mas o que mais me impressionou foi de uma senhora que veio dizer para mim, de tanto ouvir vocês falarem sobre isso, um dia eu tomei coragem e saí de casa. Um dia eu tomei coragem, sem ajuda externa nem nada, eu sozinha consegui sair de casa. E o mais importante disso tudo não foi ninguém que veio intervir por mim, nem sequer minha família, mas foi eu saber que isso não era certo o que eu passava. Por que eu estou partilhando sobre isso? Eu fico muito, muito emocionada, mesmo com bastante vontade de chorar sobre isso, porque ela me abordou na rua. Para perguntar para vocês duas uma coisa. O trazer esse assunto sobre igualdade de gênero, vocês como profissionais acreditam que daqui a algumas gerações, daqui a alguns anos, se calhar, isso tudo já estará melhor do que hoje? Acreditam firmemente que esse é um processo de transformação, que no futuro a gente vai ter mais segurança, mais igualdade? Eu acho. E tenho que acreditar que sim. Não, eu acredito realmente que sim. Porque nós conseguimos ver já alguma mudança. Pelo menos houve 1 ou 2 jovens que foram educados de uma forma um bocadinho mais tradicional, que sempre que a gente aparecia já com as nossas hoje vamos falar sobre igualdade de género, e outra vez. Só que a verdade é que eles já aprenderam algumas coisas e já mudaram alguns comportamentos, alguns pensamentos. E isso é o começo, porque eu acredito que eles, se mudaram o seu pensamento, os filhos que vão ter já vão ter outro pensamento, já vão educar de forma diferente. Se eu consigo mudar o pensamento da minha mãe ou da minha avó, que já têm a sua vida constituída, já têm a sua forma de pensar muito formatada, por assim dizer, são jovens. Fantástico. Nós vamos conseguir. Porque vamos ter que conseguir. Era mesmo isso que eu queria ouvir. Tanta coisa já mudou, porque é que não vai continuar a evoluir? Não é? Nós temos a sorte, não é, somos agentes ativos, não é? Nós estamos a ver a mudança acontecer todos os dias. E, de facto, é isso que a Bárbara estava a dizer. Se tu não acreditares na mudança, se tu não acreditares na intervenção que tu fazes, mais vale ir arrumar as botas e desistir, não é? A gente tem que acreditar. A mudança leva tempo. A mudança não é, se tu me disseres, ok, há 14 anos quando eu comecei a trabalhar, não se falava de violência no namoro. Pois é. Mas isso não quer dizer que não existia. Não se falava. Não se falava. E hoje a nossa realidade a gente enxerga isso com muita né? Sim. Agora, tu tens um fenómeno que está sempre em mudança, porque desde que há aqueles retângulos espetaculares que a gente tem, que é o telemóvel, tu falavas já há pouco, a violência não é só física e psicológica, nós ganhamos outras dimensões da violência através das redes sociais, através das tecnologias. A exploração sexual que tu falavas, hoje em dia eu posso estar na minha casa a ver vídeos de mulheres noutro país do mundo sem mexer com uma palha e contribuir para esta exploração. O fenómeno da própria desigualdade de géneros não se resume, não é às questões dos papéis tradicionais de géneros. As mulheres são mais vítimas de violação, as mulheres são mais vítimas de exploração, manipulação genital feminina, as mulheres são mais vítimas de tráfico sexual. Continuamos a ter um fenómeno que se evidencia maioritariamente nas mulheres. Mas porquê? Porque continuamos, quer queiramos, quer não, a ter uma visão patriarcal, não é? Embora haja mudanças, este passado não sai de um dia para o outro. A gente fala disto com os jovens. Porque é que as mulheres ficavam na gruta enquanto o homem ia caçar? Era uma questão de sobrevivência. Mas esta herança não desaparece
e não desapareceu milhares de anos depois. As mulheres continuam a ficar na gruta que é a casa e continuamos a ter o homem aí nessa caçar. gruta aqui também, né? E a gruta aqui, não é? E esta gruta que muitas vezes eu até quero fazer, eu até quero usar o batom vermelho, mas não vou usar. Será? Não é? Não é? Eu até quero ir, eu até quero ter uma noite com as minhas amigas, mas o que é que vão pensar? Então, esta ideia que ainda nos prende, e eu acho que nos prende a todas, não é? Uma herança que não sai de nós de um dia para o outro e que são estas novas gerações, são estas jovens e estes jovens que vão desmontar isto. E quando tu tens um jovem que diz, oh senhora, mas isto também não é bem assim, isto, hoje em dia já se vê isto, e tu ficas, ok, é por aqui. Quando eu tenho, por exemplo, o meu filho, quando me diz, outro dia foi muito engraçado porque o padrinho dizia, oh Gabriel, não vais brincar com isso que isso é jogo de menina. E ele olha para mim e ele diz, não há jogos de menina nem menino. Sou filho da Letícia. E eu pensei, ainda bem, não é? Ainda bem que estas pequenas coisas vão ficando. E eu acho que cabe-nos a todos nós, enquanto agentes de educação, agentes de socialização também, transmitirmos isto às outras gerações. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bate até que fura. E que esse recado fique para quem é novo, para quem é jovem, para quem é adulto, para as minhas queridas e meus queridos idosos que adoram estar aqui com a gente no Planeta Mulher e escuto sempre, você é a minha companheira, você falou as coisas lá, e isso é muito importante também para a gente trazer aqui essa reflexão. Não existe idade para a gente pensar de forma diferente. Eu sei que muitas vezes eu vivo muito com pessoas mais idosas, muitas vezes falam, mulher, não vou mudar agora meu pensamento com essa idade. E por que não? Não é? Por que não? Também isso é um outro assunto que nós vamos falar. Nosso tempo está quase acabando, mas esse programa não termina sem um questionamento. José Saramago, que é um dos meus escritores assim, prediletos, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala, ainda se fala em tolerar. E o tolerar, aí eu fiz aqui umas anotações, o tolerar é muito pouco. Por quê? Porque quando nós toleramos, nós criamos aqui uma sensação de que um é mais importante do que o outro. Nós tiramos imediatamente a questão da igualdade e nós colocamos aqui um momento em que eu sou mais importante do que você e eu te tolero. Então isso também é muito importante a gente trazer aqui, que as pessoas hoje ainda falam, desde as questões da homossexualidade, as questões de gênero, como uma senhora que veio aqui, que é engenheira, ela trabalhava com 16 engenheiros, ninguém ajudava, nenhum desses 16 ajudavam a ela ficar envolvida com o trabalho e todas as questões, e ela, até que um chegou para ela, muito simpático, e falou, eu sei que aqui não é lugar para mulher, mas eu consigo entender, eu tolero, e ajudou. Dos 16, um único que chegou. Mas o tolerar, ele teve uma grande atitude, mas ainda é pouco, não é? Sim, eu acho que nós estamos muito sensíveis à tolerância a partir do momento que não me pisa os caldos. A Bárbara até fez assim. Tu podes ser gay, desde que não te chegues para o pé de mim. É isso aí. Não me toques, não olhes para mim. Não vai aquilo a pegar. Não vai aquilo a pegar e não vai ser nenhum dos meus filhos homossexual ou transexual, ou seja o que for, porque isso é horrível, credo, que horror. Ai, coitado. Eu adoro quando dizem, porque ele é tanto bonito, tanto bom rapaz, mas coitadinho é gay. Pois é. E eu fico tipo, coitadinho porquê? Não é? Eu tenho uma muito engraçada, aconteceu festa. Tu vais contar isso? Estava mais a minha mãe e a minha sogra, isto é para elas. Estávamos de férias e estava um casal, assim, uma coisa mesmo, dois Adonis, os homens eram lindos, aos beijos na piscina. Sim. E saem da piscina e só a minha mãe e a minha sogra estavam um bocadinho mais para trás e ela vira-se uma delas. Top cat! Faziam duas mulheres tão felizes. E eu olhei para trás e disse, estão-se a fazer um ao outro, não é? E aquela expressão não foi no mau sentido, não foi elas não estavam, elas sim. não foram, ela não fez aquele comentário no sentido de que eles não mereciam, mas foi por fato de serem muito bonitos que se calhar duas mulheres tinham ficado bem servidas. A questão é mesmo esta, é que nós enquanto tivermos este tipo de pensamento,
nós continuamos a tolerar, mas a discriminar da mesma forma. É uma discriminação da mesma forma. Sim. E é muito importante também que a gente consiga compreender que nem é endeusar e nem é diabolizar, mas sim normalizar uma situação que é normal. É normal. Não é? As questões LGBTQIA+, isso é um mundo, não é? A gente podia falar aqui a noite toda. Já estão convocadas para voltar para falar sobre isso. A gente vai falar um dia sobre isso, só sobre isso, porque merece toda a seriedade deste tema. As questões da homofobia continuam a ser uma realidade entre os jovens, não precisa ir para as gerações mais velhas. Os jovens continuam a transmitir discursos de ódio, de homofobia, transfobia, bifobia, por falta de informação e por esta brincadeira que nós estávamos a fazer de que não é eu perceber que até gosto daquilo e pronto, e é uma grande chatice, quando na verdade tem a ver com uma educação para a sexualidade, cada vez mais cedo. Eu outro dia dizia-se uma jovem de 17 anos que é bissexual e dizia: eu com 17 anos, se tivesse tido a oportunidade, não é, de poder olhar para a sexualidade com esta liberdade. Não é? Eu tinha sido, se calhar, não é que dizer que eu não era feliz, mas se calhar a forma como eu olhava para o mundo ia ser diferente. Ou seja, porque é que a gente vai tornar uma coisa tão bonita, que é os afetos, o amor e a própria sexualidade humana, numa coisa tão feia e tão destrutiva? E pecaminosa, né? Porquê é que vamos dar uma conotação negativa a isto? E de facto, quando nós falamos das questões da homossexualidade, da bissexualidade, no espectro da orientação sexual ou nas questões de identidade de géneros, no espectro dos géneros, isto é o mundo. Tem uma sigla muito grande e as pessoas ficam sempre muito indignadas, mas a sigla merece todas as letras que tem e mais algumas. E nós temos que ter um papel também, nós, enquanto não é psicólogos e pessoas que trabalhamos não é na educação ou na psicoeducação de pessoas, de ir desconstruindo estes temas, porque é através do conhecimento que a gente tira macaquinhos do sótão. Enquanto eles estiverem no sótão, a gente não deixa entrar nada. E então temos que ter este papel e estar sim convidada a nossa Claudina a ir visitar o nosso CDJ e nós fazermos um especial sobre este tema porque ele merece. Sem dúvida nenhuma, já vou marcar isso ainda hoje. E não podemos esquecer de deixar aqui sempre aquele recadinho. Nunca, jamais validar as injustiças, mesmo, ok? Minhas queridas, eu sei que esse tema merecia 2 Planetas Mulheres, mas a gente vai chegar lá e a gente vai falar ainda muito mais sobre isso. Muito obrigada pela riqueza desse programa de hoje, Bárbara. Vamos encontrar lá, quando a gente for fazer a matéria. Sim. Muito obrigada, Letícia. E você não se esqueça que o planeta precisa de você. Portanto, não economize gentileza, não economize sorrisos, não economize amor. Sobretudo, não economize justiça. Sejam bons uns com os outros, sobretudo com vocês mesmos. Um grande beijinho, até o próximo Planeta Mulher.